Marília vai sediar em setembro o segundo ciclo de formação de cinema do interior. Cursos voltados para a área de produção cinematográfica vão acontecer no mesmo período em que vai ser realizado o Festival de Cinema de Marília, que seleciona as melhores produções nacionais e internacionais para a entrega do Prêmio Curumim. O ciclo vai contar com a participação de vários consultores de renome nacional e até internacional. Os participantes vão ter acesso a técnicas de produção que ensinam a fazer obras com pouco ou nenhum recurso financeiro ou com equipamentos de última geração. A proposta é fomentar ainda mais a produção dessa arte, que vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente após o advento das plataformas de streaming, como a Netflix, HBO, Prime Video e tantas outras. Para falar um pouquinho mais sobre o ciclo de formação, o Festival de Cinema e outras questões envolvendo a sétima arte, nós estamos recebendo aqui no estúdio, neste momento, o presidente do Clube de Cinema de Marília, o Cristiano Alechini, que é mais conhecido por todo mundo como Bart, né, Bart? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Agora Interior. Boa tarde, Carlos. Obrigado pelo convite. Eu vou começar a conversar com o Bart aqui, porque daqui a pouco a gente vai entrar também com o roteirista e produtor Guilherme César, que vai participar com a gente online. Mas eu vou começar a trocar uma ideia com o Bart aqui, para ele falar um pouquinho a respeito, né, dessa retomada dos trabalhos do Festival de Cinema, do ciclo de formação. O Clube de Cinema e a equipe está trabalhando a todo vapor, né? Sim, a gente está, desde o ano passado, na verdade, a gente não parou. A gente termina um, já começa o outro, né? E a gente, porque a própria programação do clube tem a ver com o festival. O que passa no clube já está concorrendo ao Prêmio Curumim, né? Uhum. E tem a gente faz o júri popular também. Quem vai nos filmes, assistir os filmes do clube, nas sessões, eles podem votar e o voto deles é importante para premiar depois o melhor filme que passou nesse último ano lá no clube. Perfeito. Então, o festival esse ano acontece em que período? O festival, os eventos, quando vão passar os filmes, que vão vir convidados de fora, vai ter as homenagens, tudo acontece em setembro. Do dia 6 ao 15 de setembro. De 6 a 15. Mas a gente já tem ações formativas, né, que a gente fala, que são as oficinas, o laboratório de desenvolvimento de roteiro, que já vai começar agora em maio, já começamos, né? Está aberta a inscrição para o laboratório de desenvolvimento de roteiro, o Cristalab, para o pessoal aqui de Marília e região que quer desenvolver o primeiro longa, né, o primeiro roteiro, quer aprender como comercializar esses projetos, vender para uma produtora, de repente uma produtora aí, ou para essas redes de streaming, né, tipo a Amazon, Netflix, essas coisas, como que eu chego com o meu projeto lá, né? Primeiro, como que eu escrevo o meu roteiro? E como que eu chego com esse roteiro lá para vender, para produzir, né? Verdade. Então a gente começa agora, estão abertas as inscrições agora, em abril, para longa de ficção e documentário. E esse laboratório de desenvolvimento de roteiro, que é com consultores convidados, consultores super conceituados, né? Renomados, né? Isso, eles vão estar dando essa consultoria de desenvolvimento de roteiro até agosto. A partir de maio, junho, julho e agosto. E o mais legal é que esse pessoal vai ganhar bolsa para escrever. Legal. Vocês estão chamando inclusive esse de maio já como um esquenta, né? Já é um preparativo aí para o ciclo definitivo, né? O ciclo ele engloba tudo isso, né? A gente fala que o ciclo ele é toda a formação, toda a ação formativa. O ciclo ele chama ciclo porque ele age desde o começo, ele impulsiona as pessoas a criarem seus projetos, a filmarem esses projetos. Então é a produção, né? A criação, a produção e a exibição, porque daí a gente vai ter a produção de um curta com esse pessoal que vai produzir aí o roteiro nos laboratórios de desenvolvimento, a gente vai produzir um curta e esse curta vai ser exibido no festival. Então a gente age na cadeia toda e ainda ensina esse pessoal a criar um projeto e vender esse projeto para continuar na área e de repente criar novos projetos. E por isso a gente chama de ciclo. A gente age fazer um círculo virtuoso, né, de produções recorrentes e participações frequentes também no festival. Exatamente. Dia 16 agora, terça-feira,
e dia 18 a gente vai ter um aulão aberto, né, 2 aulões abertos com os consultores, para apresentar os consultores, apresentar esse trabalho de laboratório de desenvolvimento, o pessoal que não sabe o que é, quer conhecer, está interessado, não sabe como se inscrever e tal. Então vai estar aberto lá no YouTube, a gente vai apresentar esses consultores e o próprio projeto. E esse sim é o esquenta. Que é assim, ó, tá. Aí galera, isso aqui é como vai ser o negócio. É como vai funcionar. Isso, para o pessoal conhecer, e é só seguir as redes do Festival de Cinema de Marília que vai ter os links lá. E acompanhar a gente aqui no Agora Interior, porque a gente está procurando apresentar par e passo tudo o que está acontecendo no festival, no Clube de Cinema e todos os cursos, todas as atividades que estão sendo desenvolvidas. Paty, eu vou pedir agora licença para você, para trazer para a nossa conversa aqui, né, um dos personagens, um dos consultores que vai participar e que está participando desse ciclo, que é o roteirista e produtor Guilherme César. Ele vai ser um dos consultores que vai participar do ciclo de formação e ele tem obras produzidas para HBO, para Prime Video. Então a gente vai colocar ele no circuito da conversa agora. Ele está online acompanhando a nossa programação, então agora a gente vai poder contar com ele. Boa tarde, Guilherme, seja bem-vindo ao nosso Agora Interior. Boa tarde, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Cristiano, também. Estou super feliz, é uma honra ser chamado a participar de um laboratório como esse, e para poder compartilhar um pouco do meu ofício e aprender também, sobretudo numa cidade que eu tenho um profundo carinho, que é a cidade de minha avó, do meu pai. Então, tem uma história aí com a Marília, conheço muito bem, e acho que é uma... Eu sempre brinco que eu acho que Marília é uma... Não só Marília, a região, né? Mas a gente está falando de uma região do estado de São Paulo que é uma potência por muitos aspectos. Acho que é uma região que tem desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, comparado ao restante do país, mas que ainda precisa muito se tornar uma potência cultural, porque tem potencial para isso, tem artistas, tem profissionais, tem histórias para contar. Então, essa iniciativa do Festival de Cinema de Marília, pessoas como o Bart, aí, como o Cristiano e outras que tocam com tanta seriedade, né, esse trabalho cultural e artístico na cidade, são muito bem-vindas, e sobretudo num festival como esse, antigo, e nesse ciclo especialmente para qual eu fui convidado a participar, que é um ciclo bastante consistente, longo, que eu acho que quem percorrer certamente vai ter uma experiência riquíssima. Guilherme, conversando com o Bart aqui, antes da gente iniciar a entrevista, ele me falou um pouquinho aí da sua história, contextualizou um pouquinho aí do seu vínculo com Marília. Eu fiquei bastante feliz em estar conversando com praticamente um marilhense, né? E aí eu queria saber, você está falando de onde? Porque você praticamente virou um cidadão do mundo, né? Já esteve em Maceió, Salvador. Hoje você está onde e fazendo o quê? Eu estou em Salvador, eu sou metade alagoano, metade marilhense. Metade caipira, no bom sentido. Sou metade nordestino, metade caipira, com muito orgulho dessas duas identidades. Porque a minha família, minha mãe é alagoana, meu pai é de Marília. E eu nasci no Nordeste também, uma terra que eu amo. Meu coração é dividido. Adoro Marília, minha família está aí, estou sempre aí. Mas é isso, estou morando em Salvador atualmente. E tenho uma produtora em Alagoas. Mas produzo muito com São Paulo, né? São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades que ainda concentram muito a produção audiovisual, mas é um sonho meu, assim, da minha trajetória, da minha carreira, e não só, assim, acho que de muita gente que luta por política pública no Brasil, de poder incentivar e ajudar a ver também outros lugares produzindo histórias, produzindo audiovisual, como o interior de São Paulo, como o Nordeste. Atualmente estou morando aqui em Salvador e trabalhando como roteirista e como produtor em alguns projetos de série e de longa-metragem, né? Basicamente.
Como é que deve ser a sua atuação nessa consultoria no ciclo que vai acontecer aqui em Marília? O que você deve apresentar, né? Como é que você deve compartilhar aí toda a sua vivência, a sua experiência? Você que teve obras já publicadas aí através da HBO, da Prime Video e de outras plataformas. O que você deve trazer para as pessoas que vierem participar desse ciclo? Olha, eu acho que a combinação, acho que a proposta do ciclo é combinar algumas coisas, né? Primeiro, claro, assim, a gente tem uma parte de conteúdo bem intenso, que é sobre a técnica mesmo de escrita para o audiovisual, né? Porque, apesar de ser uma arte e de precisar de verdade, de poesia, tudo nasce do desejo e do sentido de contar uma boa história. É uma linguagem, né? E é um formato diferente da literatura, diferente. Então, existe uma técnica também, ou algumas técnicas, eu diria, para a escrita do audiovisual. A gente brinca, tem um livro do Jean-Claude Carrière que diz que o roteiro é um texto fadado a desaparecer, porque desaparecer ou se transformar, porque ele é um texto que tem que se transformar, se materializar em imagens e sons, né? Apesar de você ter que caprichar muito, são muitos, às vezes, anos, meses, semanas, dias trabalhando em cima de um roteiro, no final, ele é um documento criativo de produção que vai virar sons e imagens. Então, tem uma técnica para isso. A gente vai falar um pouco de todas essas etapas de escrita, né? Desde quando surge uma história, uma faísca inicial, até como é que você vai trabalhando isso com todos os textos e as etapas que compõem um processo de desenvolvimento de um longa-metragem. Não estou sozinho nessa história, tem outras pessoas. Mas acho que além disso também, então, além de um conteúdo técnico consistente e bem grande, assim, eu acho que a gente vai tratar também, acho que é importante tratar da dinâmica e do dia a dia também do que trabalhar com o roteiro, com a produção de histórias, assim, né? Então, eu demorei um tempo, assim, até conseguir acreditar na minha capacidade de narrar, acreditar nas minhas ideias, conseguir dar um pouco de método e sistemática, às vezes, a essa faísca criativa, essa pulsão, esse desejo de contar uma história, e como é que a gente vai dando forma a isso, e como é que isso também se dá como estratégia profissional, assim, né? Acho que a ideia desse ciclo, ele está aberto para pessoas com mais ou menos experiência, é aberto para quem também ainda está no início do seu caminho, mas para quem também vislumbra ou olha para o audiovisual, para o roteiro, para a escrita de histórias, para o cinema, para a TV, seja no formato de longa-metragem, mas também curta, série, de uma maneira profissional, de uma maneira assim que possa ser viável como atividade produtiva e artística na própria vida. Enfim, estou falando demais, mas acho que é um pouco desse panorama. A gente vai fazer isso ao longo de um processo mesmo, onde também os participantes do laboratório vão ir trabalhando os seus próprios projetos, né? Os seus roteiros, numa coisa um pouco que a gente chama de script doctor também, que é você ir ajudando a um roteirista a desenvolver a sua própria história. Nosso programa mesmo aí à distância em Salvador, a gente vai colocar agora o Bart em contato com você também, para vocês interagirem, para vocês conversarem também a respeito aí desses momentos aí que antecedem aí essa preparação aí para o ciclo. Bart, fique à vontade aí para você interagir com o Guilherme aí e contribuir com essa questão aí do ciclo e das questões do cinema. O Gui, a gente tem alguns projetos, a gente já está desenvolvendo alguns projetos, já está no segundo ou terceiro, não sei, eu perco as contas aí, mas já desenvolvendo a gente, e sempre nessa área aí, na escrita, né? Então, de séries, de longa-metragens, a gente está desenvolvendo um longa agora documental, aqui, que ocorre muito na região, que tem a ver com a história da região. Então, a gente está sempre com alguns projetos, tem um aí para o futuro, tal, que estamos desenvolvendo, para fazer aqui em Marília, especificamente aqui em Marília. E
a gente vê isso, né? A gente vê potencial aqui na cidade, falta um pouco da formação, de ter oportunidade de formação. Tem bastante gente que está interessado e então é uma bela oportunidade. Eu vou estar lá como consultor, o Gui vai estar lá, teremos a Thaís Berbi, que é uma roteirista sensacional, ela está envolvida nas Five, num monte de outros projetos aí de streaming que o pessoal deve reconhecer. Eu recomendo, gente, dar uma olhada lá nas nossas redes sociais, vocês vão ver. A gente soltou hoje uma postagem sobre o perfil desses consultores. O Ale Paes Leme, ele vai estar explicando como, depois que você tem o roteiro, como que você leva esse roteiro a ser comercializado, né? Então, e ele tem uma puta experiência nisso. E a gente vai ter a Cláudia do Canto, que ela já esteve aqui como jurada convidada no festival ano passado. Ela é roteirista de documentário e acadêmica, então ela tem uma base conceitual assim que é assustadora. E ela vai estar só para falar, ela vai ser especificamente para falar de documentários. Então a Marília é rica de histórias assim para criar documentários demais. E falta essas pessoas para dar a base para o pessoal tocar esses projetos para frente. A Cláudia vai estar lá. A Cláudia é aqui no Olho, de Rio Claro, interior também. E super parceiro, o pessoal do Quino Olho, super parceiro nosso. Eu só queria fazer uma correçãozinha ali no nosso GC, que a gente vai ter algumas oficinas durante o festival, que é em setembro. Como você falou no começo, né? Mas o ciclo já começa agora em maio e já tem inscrições abertas, pessoal. Tá aberto agora em abril, até dia 24 de abril. E corre lá porque a inscrição às vezes demora um pouquinho. São vagas limitadas, Bart? São vagas limitadas. Perfeito. A gente tem 4 vagas com bolsa para longas de ficção, 4 com bolsa para longas de documentário e 4 que vão ganhar um curso especial para assistentes de roteiro. Que é muito interessante, esse curso de assistente de roteiro é para quem não conhece nada, mas quer entrar. Para quem está começando do zero. Está começando do zero. Perfeito. Eu vou voltar a falar com o Gui, porque eu ainda tenho algumas perguntas para fazer para ele. Gui, eu gostaria de saber se você pode falar a respeito dos trabalhos que você está desenvolvendo agora, o que você deve lançar aí em breve, né? E uma análise a respeito desse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Clube de Cinema aí, com o ciclo, com essa preparação aí, com esse acesso das pessoas para que elas possam aprender a fazer cinema. Claro, posso falar sim, com prazer. Atualmente, eu estou desenvolvendo uma série de ficção que o Cristiano Bart faz parte desse processo, foi uma pessoa super importante no desenvolvimento dessa história, uma série de ficção para uma dessas plataformas de streaming e que narra, ela é inspirada num caso real, então não é um documentário, é uma ficção inspirada num caso real, que é o assassinato do Paulo César Farias, o PC Farias, que foi tesoureiro do Fernando Collor. É um dos grandes crimes políticos controversos da nossa história. Houve um documentário que foi lançado, que eu trabalhei nesse documentário, Morcego Negro, está nos cinemas, inclusive, mas eu estou fazendo uma série de ficção, é um projeto super antigo, eu trabalho há muitos anos nisso, e a parceria com o Bart foi super importante. Eu escrevi, nos últimos anos, umas 4 séries também documentais para essas plataformas de streaming. Teve uma que já foi para o ar, que é o PCC, o Poder Secreto, a história da maior organização criminosa no Brasil hoje, que nasce em São Paulo e está no ar pela HBO Max. E escrevi outras 2 séries, essas ainda estão inéditas, e uma que já foi filmada, que ajudei a escrever, fui um dos roteiristas, que é sobre o Maníaco do Parque, serial killer brasileiro, é um true crime também. Eu tenho escrito muito sobre histórias de crime, policiais, assim, é um gênero que eu gosto, mas não só, assim, né? E com o Cristiano a gente está desenvolvendo um outro projeto, que é a história de uma guerrilheira do Araguaia, chamada Helenira Rezende, uma história incrível de uma mulher que é uma desaparecida política, mas uma mulher muito corajosa, num momento duro da história do país. E temos um projeto de ficção que aí sim se passa aí em Marília, um longa-metragem, e o Cris também é parceiro. Então é uma parceria sólida. Eu levanto a bola dessa parceria porque sou um produtor independente e, como eu disse, assim, o Cris é um dos produtores
de cinema mais antigos, e apesar dele ser jovem, mais antigos e atuantes em Marília. Você manter uma produtora de cinema e audiovisual com foco no cinema e audiovisual independente numa cidade média como Marília não é fácil. E então eu saúdo aí essa iniciativa. Aí, o que mais você me perguntou? Desculpa, acabei me perdendo falando desses projetos todos, mas eu não me lembro qual foi a segunda pergunta que você fez. Com relação à importância de o Clube de Cinema de Marília estar desenvolvendo esse trabalho, esse ciclo de formação, para fomentar justamente essas produções. Olha, eu acho que é uma importância ímpar, assim, porque a exemplo de todos os grandes países, potências mundiais, e alguns, inclusive, que não são considerados potências, são países menores do que a gente, mas que estão ocupando um lugar muito estratégico dentro do audiovisual hoje. A indústria do audiovisual ela é absolutamente estratégica, né? Às vezes se usa esse termo soft power, até nem gosto desse termo soft power, eu acho que é um hard power, assim, né? Porque você produz o imaginário, incide sobre o imaginário, o repertório das pessoas, né? Os filmes e as séries, eles são feitos para emocionar, mas de alguma maneira eles vão contando a nossa própria história. Então um país soberano, muito de dimensão como país, como o Brasil, ele precisa ter, isso é uma questão de Estado e não só de Estado, mas também de Estado, ele precisa ter uma produção audiovisual forte. O Brasil ainda está muito distante de ocupar, ele é um grande mercado consumidor de obras audiovisuais, mas ele ainda está distante de ser a potência produtora que ele deve ser. E é por isso que a gente trabalha muito para isso. Eu acho que o audiovisual, depois de anos muito duros e muito difíceis, né, a indústria audiovisual sempre foi marcada pela descontinuidade, tivemos anos muito difíceis e estamos retomando. Então é um momento que pode ser muito estratégico para o audiovisual brasileiro. Nós estamos discutindo a regulamentação dos serviços de vídeo on demand, né, dos serviços de streaming, que pode trazer um novo paradigma para a produção audiovisual brasileira, né, então de garantir mais conteúdo nacional sendo produzido para os streamings, de contribuição dessas grandes plataformas internacionais de streaming ao fundo setorial do audiovisual, que é o principal fundo investidor. Então essa iniciativa do ciclo de cinema, de você investir na formação, na capacitação, no olhar mesmo para o desenvolvimento de novos profissionais, nesse momento, é muito estratégico. É uma iniciativa muito importante, porque a tendência é para isso que a gente está lutando muito, é que o audiovisual brasileiro, apesar de todas as dificuldades, cresça, como vem crescendo e como hoje ocupa um lugar dentro do PIB brasileiro. 3% do PIB brasileiro está relacionado à nossa atividade, e hoje a indústria audiovisual é considerada maior no Brasil do que a indústria farmacêutica, por exemplo, têxtil, até mesmo da automobilística, para a gente entender a dimensão e a importância também, que não se fala muito, econômica, além, obviamente, da questão simbólica que uma atividade artística tão importante quanto o cinema e o audiovisual tem para a identidade cultural e essa dimensão simbólica de um povo. Então, com essa dimensão internacional, porque o que se produz hoje no Brasil e o que se produz na Turquia ou na Espanha circula o mundo, né? Então, para além da nossa audiência brasileira, dos nossos espectadores brasileiros, que são o mais importante, para a gente também atingir com as nossas histórias o mundo inteiro. Eu acho que é isso. Fazer um registro aqui antes de me despedir de você, das pessoas que estão participando do nosso programa através do nosso canal no YouTube. A Adriana, ela comenta que o ciclo de formação de cinema do interior é uma excelente oportunidade para futuros cineastas e roteiristas. O Simval, ele também parabeniza o Clube de Cinema por essa iniciativa, por estar fomentando a criação, a produção de conteúdo, seja por meio de roteiro ou seja por meio de produção audiovisual. E a Ana Cláudia, ela comentou que bacana, todo o investimento e iniciativa em prol da cultura desenvolve o município e a sua população. Bem aquilo que você acabou de falar, né? Porque acaba aí promovendo a produção, gera emprego, você acaba levando mais cultura, enfim, você acaba não só agindo num pequeno grupo, você acaba agindo em toda a cidade, né?
É isso. Eu queria falar uma coisinha aqui, que uma das coisas importantes do Clube de Cinema tá atuando nesse sentido, é que eu costumo falar pro pessoal que escreve que você consegue criar o que você consome. É difícil você produzir um bom filme, quando as suas influências, o seu hábito de consumo artístico, odeio falar consumo, mas o seu conhecimento, o seu acesso artístico, não são filmes de qualidade. É uma linguagem, como o Gui falou. Você tem que conhecer a linguagem. Você tem que conhecer as pessoas que fazem uso daquela linguagem, se aperfeiçoar naquela linguagem. Então é muito importante você estar assistindo filmes bons. E eu acho que em Marília, eu não vou falar que é o único, mas o melhor canal de acesso a filmes bons atual é a programação do Clube de Cinema. Sábado e domingo às 8 horas da noite a gente está lá com uma programação, com uma curadoria super bem pensada, buscando os melhores filmes, os melhores autores. A Lumiar Filmes está ajudando a gente essa curadoria e é uma das coisas que a gente vai fazer no Festival de Cinema esse ano, né, é trazer produtores desses filmes para conversar com a gente. Então vai ser bem legal, atores, diretores, produtores. Vai ser um negócio bem legal. Perfeito. Gui, muito obrigado por sua participação, por reservar um tempinho aí na sua agenda aí de produção aí, falando diretamente de Salvador, participando do nosso programa, comentando aí a respeito dessas iniciativas do Clube de Cinema, do ciclo de formação e também aí de todo o panorama cinematográfico do nosso Brasil. Espero vê-lo e trazê-lo aqui pessoalmente no nosso estúdio quando você estiver aqui em Marília fazendo essa consultoria, se essa consultoria for presencial aí, eu gostaria de tê-lo aqui presencialmente e saber um pouquinho mais da sua história com Marília, viu? Porque o Bart falou aqui algumas coisas de bastidores aí, tem algumas curiosidades que eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público quando você vier aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo, uma honra aí por esse espaço, fico muito feliz, a gente trabalha muito e esse tipo de reconhecimento e espaço é precioso, sobretudo num lugar onde eu tenho laços de afeto e ancestralidade, né? Então, obrigado, em breve tamo junto aí. Obrigado, Cris, grande parceiro e uma pessoa fundamental no campo cultural de Marília e região aí. Valeu! Até mais, Gui. Eu vou continuar conversando um pouquinho com o Bart, se você quiser ficar aí ligado aí na conexão, acompanhando, porque o Festival de Cinema de Marília foi incluído no calendário oficial do município, através de um projeto apresentado pelo vereador Danilo Bigeschi na Câmara Municipal, na última segunda-feira. O Festival de Cinema de Marília está agora efetivamente incluído no calendário oficial do município. Isso é muito importante, né? Por uma questão de reconhecimento do festival, que é um dos mais antigos do Brasil, né? E até mesmo para obtenção de recursos para promover mais ainda essa arte, né, Bart? Exatamente, Carlos. É uma coisa que a gente reivindica há muito tempo, não vem da nossa diretoria, vem já de diretores anteriores, passados, né? Anteriores, e que está lutando por esse reconhecimento, até para trazer o festival com a potência que ele merece, né? O festival ele está sendo trazido à tona novamente, mas lá no começo ele foi o primeiro festival de cinema do Brasil. Ele criou e distribuiu o primeiro prêmio de cinema do Brasil, e aí agora a gente está querendo trazer ele com aquela força que ele tinha antes. Não existe uma retomada instantânea como o povo adoraria que fosse, né? De repente aqui a gente está com o festival de novo do tamanho que ele era antes, mas ele está crescendo. Do ano passado para cá ele já vai ter uma programação que vai ser o dobro do que era antes. A gente vai ter rodadas de negócios, encontros de produtores de fora daqui do interior, dos grandes eixos, do interior também, com os produtores daqui de Marília, isso para agilizar, para fomentar negociações para produções aqui em Marília, que é uma coisa que não tinha antes, não era uma coisa do festival anterior. Continuamos com as ações formativas, incrementamos, né? Porque o festival é uma semana, do dia 6 ao dia 15 de setembro, mas as ações formativas começam 6 meses antes, praticamente. Então, eu até me perdi aqui, porque é tanta coisa que a gente tem que falar, que está acontecendo,
Eu sei que esse festival desse ano vai ser incrível. Mas a importância de a Câmara reconhecer... A Câmara, desculpa, né? para a gente trazer com esse potencial todo, obrigado, Carlos. Ele me trouxe de novo para os eixos aqui. Mas a importância do reconhecimento da Câmara, né? E a gente tem que agradecer muito ao Danilo, o Danilo da Saúde, como ele é conhecido lá, por ter feito essa modificação na lei e colocado o Festival de Cinema do Clube de Cinema na agenda, né, no calendário de eventos oficiais, é porque a própria Secretaria da Cultura da cidade consegue ajudar a gente melhor assim, consegue destinar recursos e apoiar com serviços e estrutura para que o evento seja melhor a cada ano. Porque o evento, apesar de ser criado, produzido e conduzido sempre pelo Clube de Cinema, ele é um patrimônio cultural e é de Marília também, histórico de Marília. Então Marília tem que apoiar, né? O poder público acredita nesse evento. Isso é uma demonstração que o poder público acredita nesse evento. E a gente vai fazer o melhor para levar esse nome do festival e da cidade para o patamar que merece. Bart, muito obrigado por sua participação aqui no Agora Interior, trazendo essas informações aí a respeito do ciclo, a respeito do festival, né? Foi você que viabilizou também o nosso contato com o Guilherme, né? Que participou aí direto de Salvador, abrilhantando o nosso programa. Parabéns por essa iniciativa e a gente vai continuar acompanhando o trabalho e sempre trazendo aqui as novidades para o nosso público aí, para quem quiser acompanhar tudo e eventualmente aí entrar nessa produção aí de cinema, para a gente ver gente da nossa terra produzindo muita coisa. Então, mais uma vez, muito obrigado aí por sua presença. Obrigado, cara.